são 43. Aí conheci o rapaz lá. A gente fez amizade, ele passou numa loja, me deu uma blusa linda assim. Sabe como você gostou dessa blusa? Eu fiz também um presente. Uma blusa assim, bem chique, mas eu nunca esqueço, o nome dele era Lavisal. Ele vai nas cadeiras e compra. Nunca mais você vê esse criatura com a dele. Esse menino que a gente foi fazer um prova de concurso, acho que ele tinha mansão, não sabia, né? E ele chegou numa loja, conversando comigo, a gente fez amizade. Ele disse, ele vai ficar no Pão de Açúcar, porque ele estava no pé para entrar. Eu não sei, ele começou, a pessoa fez amizade. Aí saiu um passeio na loja, ele entrou na loja, comprou a música. 19,57. Essa música para você, mas o menino chiquérrimo, não fez o consiste aqui. E tem um pano dele, consideradinho assim, né? Esse pó é tão bonito, esse livro. Esse vocês compraram na... Depois manda um pouco, esse tá tô com medo da coisa. Mandou bom. Deixa eu ver. Eu achei que fez isso aqui. Esse aqui é perfeito. Eu fiz isso, né? Sabe? É a minha foto da velha. Não, mas quem tá. Tá na hora. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do Gerário, Grupo Espírita Gabriel Delano. Vocês que nos acompanham aqui presencial e o pessoal que nos acompanha pela transmissão do Instagram. Iniciamos os nossos trabalhos de hoje com a leitura do livro Vinha de Luz, é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a de número 94. Ela tem como título Escritura Individual. E Emmanuel, nessa mensagem, ele faz um comentário tendo como base a passagem contida no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 56, que diz: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E Emmanuel comenta, né? O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem, intuitivamente, que comparecerão a exame de contas, que se lhes desfrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. E ele continua: em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue, experiência fora e rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre,
com múltiplos pretextos, para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende, sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Fiquemos com essa mensagem e faremos a prece inicial, essa companhia. Em seguida, vamos dar início, vamos dar continuidade, né, ao trabalho, ao estudo do Evangelho de Lucas, segundo as interpretações de Emmanuel. Primeiro, quero agradecer pela presença das nossas amigas que estão aqui pela primeira vez, dizer que sejam bem-vindas, né? Volte sempre. Quero agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas, em nome de Deus e em nome de todos os espíritos amigos do nosso querido irmão Jesus. Gratidão por mais uma oportunidade de aprendizado, que a paz, o amor de Jesus permaneça conosco, por todos sempre, que assim seja. Hoje a gente recebe o nosso colaborador, né, o palestrante Emerson, né, que é do Lar de Jesus, né, do Centro Espírita Lar de Jesus, lá no São João das Cruzes. Seja bem-vindo, obrigado. Com você. Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite. Não gosto muito desse palestrante, não, viu? Eu palestrante é uma responsabilidade. Ali agora o mediador da noite, né? O facilitador. Eu usei no geral dessa forma. Mas obrigado mais uma vez a Ciné, obrigado a todos pelo convite. É sempre uma alegria, né? Poder se encontrar, me sinto em casa, de fato. Foi aqui onde iniciei minha jornada, né? Há alguns anos aí. E aí o convite trazido por Ciné para mim foi o Lucas 9:30, onde ele traz uma reflexão muito importante, né, da forma como a gente visualiza, da forma como a gente sente essa magnitude, desse sentimento de estar com Jesus, de sentir a presença de Deus na nossa vida todos os dias. E aí, quando me veio a reflexão, né, desse momento em que a gente vivencia, né, no nosso mundo, e a gente pensa a partir do que Lucas traz, das suas vivências, da reflexão que a Emmanuel nos proporciona, a gente vai pensando e refletindo de qual é a nossa capacidade de estar pensando, de estar com Ele. Será que apenas a gente estar com Deus quando a gente está aqui? Será que a gente tem condições de estar com Deus quando a gente está em casa, quando a gente está em algum outro local? E aí, a partir dessa reflexão, a gente vai também problematizando algumas outras ideias que as pessoas elas terminam tendo uma má interpretação daquilo que a gente tanto evidencia, que é a presença de Jesus nas nossas vidas. E aí, fazendo a partir desse estudo, a partir de como a gente vivencia, né, a partir de como Jesus ele se apresenta na nossa existência, e aí a gente vem a partir do que a gente tem todos os dias, que é o encontro com a sua própria vida, com a sua própria realidade. Eu sempre digo que o momento em que a gente se encontra, que a gente para pensar sobre nossa existência, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente reflete sobre a nossa vida, é justamente um momento de encontro. E que encontro é esse? Né? E aí o próprio texto, né, a própria literatura vai trazer que eles que estavam falando com ele, dois varões, que eram Moisés e Elias. E é esse momento de reflexão
fala, né, de se encontrar, de estar junto nessa percepção da forma como a gente vivencia a nossa vida, a gente vai se perguntando de como é que está sendo esse encontro com Deus, como é que eu me encontro com Deus, em que momento eu me encontro. Será que a gente está deixando para a última hora, né, como é de costume, muitas vezes a gente deixa tempinho, nunca mais eu fiz minha oração, nunca mais eu parei um pouco a minha vida, né? E eu falei aqui numa outra oportunidade que eu tive, que a gente sempre vive muito nessa correria do dia a dia, e a gente termina deixando o que sobra para esse momento, né? Isso é uma vivência que eu escuto muito entre meus amigos e as pessoas que eu convivo. E isso é uma falha muito grande nossa, porque a gente não vai ter uma legitimação, né? Uma propriedade desse encontro com Deus, daquilo que a gente necessita, daquilo que a gente se encontra, daquilo que a gente se fortalece, mas a gente só deixa para quando a gente está na aflição. Aí na aflição é todo mundo, meu Deus, me ajuda, né? Mas quando está a situação, ela está bem apaziguada, a situação ela está bem acalmada, parece que Deus ele fica escanteado e a gente termina não fazendo esse encontro. E esse encontro com Deus qualquer pessoa pode fazer, seja ela de qualquer religião, seja ela de qualquer área. E o mais interessante é porque a gente, espíritas, nós temos o costume de dizer que a nossa casa é aberta, né? Qualquer pessoa pode chegar, qualquer pessoa pode se aproximar, a gente está aqui para acolher, de falar de Deus, de falar do amor de Jesus para toda a nossa vida. E a nossa interpretação também é aberta. A gente escuta o outro, a gente reflete com o outro, mas a gente não julga o outro. A gente acolhe, a gente orienta. E aí isso difere muito de outros momentos e outros espaços, porque a gente não vai dizer que o meu irmão ou a minha irmã ela está com uma concepção errada, porque essa forma de pensar ela não existe. Mas o que é que de fato não existe? O que é que existe? E aí a física quântica e tantos outros, né, cunhos religiosos discussões vão trazer várias ideias sobre esse encontro com Deus. E aí, dentro desse processo, a gente tem as Sagradas Escrituras, que traz suas referências, né? Traz suas ideias que a gente faz a nossa leitura e a gente faz a nossa interpretação. E a grande questão é como é que você interpreta, né? Como é que a gente visualiza isso. Então, para as pessoas que elas praticamente não conseguem fazer a leitura e ela não tem acesso ao Evangelho, quanto outros livros que a gente possa trazer aqui como um livro sagrado para o nosso caminhar, para a nossa leitura, a gente vai percebendo que em muitos momentos essa interpretação daquilo que de fato ela termina mais sendo do que eu acho do que de fato acontece, da forma como ela é existente. E aí isso para mim sim é válido. Mas aí eu não posso colocar, por exemplo, para outra pessoa aquilo que eu acho que é, daquilo que eu acredito. Eu não posso impor isso. E muitas vezes essa imposição a partir das escrituras ela cai de uma forma muito fragilizada, porque a gente não consegue ter uma força, uma legitimação naquilo que de fato a gente está pretendendo fazer. E aí nossa forma de observar, nossa forma de se sentir nesse território, nesse caminho, nesse percurso, fala muito da forma como a gente também lida com essa nossa forma de pensar em Deus, de agir em Deus, de estar com Ele. E aí nessa semana que passou, na última semana, a gente estava fazendo uma pequena discussão, né, de como a gente vem se acostumando com algumas questões e muitas vezes a gente não percebe, né? E aí a gente teve isso a exemplo como agora o Dia das Crianças, né? Nós fizemos uma ação lá e a reflexão que a gente teve em outro momento foi o seguinte: da mesma forma que a gente tem o Natal, né? Será que esse Dia da Criança, de refletir sobre esse Dia da Criança, só é de fato 12 de outubro? Será que o Setembro Amarelo também só vai ser discutido sobre a questão do suicídio em Setembro Amarelo? Então, pensar, falar, sentir sobre Deus, ela precisa acontecer constantemente. Sei que muitas vezes, devido ao corre-corre do dia a dia, a gente termina não fazendo esse encontro. Não tendo esse encontro tão potencial de levar a gente a repensar algumas questões que vale a pena pensar sobre a nossa existência. E como é que eu estou fazendo para que isso aconteça.
E aí, de fato, a gente pensa, a partir desse contexto, de que todas as religiões, elas têm uma forma de encontro com Deus. Se a gente for para uma protestante, vai ter um encontro. Se a gente for para a religião católica, vai ter um encontro. Se a gente for para uma região matriz africana, vai ter um encontro. Se a gente vir para cá, vai ter um encontro. Mas parece que o encontro ele difere de onde a gente está. Será que isso de fato acontece? Será que de fato isso é real? Será que minha fala com Deus aqui é diferente se eu for falar com Deus lá fora? Será que em casa, quando eu for conversar com Deus, ela é diferente da conversa que eu vou ter com Ele aqui? Então, essa reflexão faz com que a gente comece a repensar de fato quais são os espaços que Deus vai estar e quais são os espaços que Ele não vai estar. Como é que a gente pode pensar numa existência de acolhimento, como Jesus pregava tanto, né, das pessoas que o acompanhavam, desse acolhimento, se nesse acolhimento eu também não coloco esse amor? Como é que eu falo que Jesus é meu modelo de guia se eu não uso esse modelo de guia? E aí vem a grande reflexão, porque desse encontro que há entre todas as espécies que se encontram, todas as formas de existência que se encontram, onde quer que a gente se encontre, ela precisa ser levada em consideração. Qual é o nosso objetivo de vida? Como é que a gente pensa no caminhar de Jesus a partir desses encontros e a partir desses encontros que muitas vezes não nos colocam no lugar de comunhão? Então, tem coisas que o outro vai pensar, tem coisas que o outro vai sentir, tem coisas que o outro vai agir, que eu não vou compartilhar daquilo porque eu acredito de uma outra forma. E aí essa reflexão trouxe das crianças, porque a gente começou a refletir de forma mais ampliada, né? A gente faz, por exemplo, tem um dia que a gente faz a entrega de cuscuz às pessoas em situação de rua, e aí, certa vez, alguém disse o seguinte: mas aqui a gente já passou e essas pessoas já pegaram. Mas essas pessoas que estão ali, mesmo aquelas que têm residência, mesmo aquelas que têm algum local, elas não estão ali na situação de rua porque elas querem. Elas não estão ali 10h30 da noite em frente à igreja ali da Conceição porque elas querem. Será que de fato elas estão ali só para pegar uma marmita e ir embora para casa? É só por isso? Será que quando a gente vai fazer uma doação na casa de alguém e chega lá só, ela tem até televisão na casa dela e não é para ela ter? É para ela ficar na miséria porque ela vai receber uma cesta básica, por exemplo? Então essas reflexões do encontro com Deus, da forma como a gente fala sobre o agir como Jesus agia, né? Pensar como ele pensava e acolher como ele acolhia, parece que fica muito na teoria e essa prática ela não acontece, porque no dia a dia a gente vai percebendo essas questões. A gente vai ter, por exemplo, o nosso almoço, né? Dia 29 de novembro. De outubro. Né? Já estou me antecipando aí para o próximo mês, que eu estou trabalhando aí em umas questões pessoais. A gente vai ter nosso almoço e qual é o nosso compromisso? Porque o almoço tem um objetivo. Esse encontro tem um objetivo. A gente não vai se encontrar apenas para se rever com os amigos e ir embora. Né? A gente tem uma proposta. O Carlão falou domingo lá, no momento do domingo, ele falou assim: a gente já sentiu o que o pessoal está sentindo. E ele falou isso com muita ênfase para que todo mundo pudesse de fato se colocar nesse lugar de empatia mesmo, de estar presente. Eu acho que é parte de um lugar de presença e de ação. A gente não pode viver numa reflexão sem esse ato. E a gente sabe, porque quando Jesus ele falava o que é amor, o que é presença, o que é acolhimento, o que é se fazer presente, porque ele estava presente, porque ele era amor, porque ele acolhia. E isso é tão forte que quando a gente vai pensar sobre esses segmentos religiosos, a gente começa a perceber, de fato, qual é a grande procura das pessoas. Porque o grande encontro com Jesus, quando as pessoas elas acionam, quando elas clamam, quando elas chamam, é pelo bem-estar, é pela alegria, é pela forma como as pessoas conduzem. E aí no domingo a gente teve uma palestra de uma pessoa que veio de Recife,
E ela falava sobre esse buscar a felicidade, né? Dessa forma de encontro. Quando a pessoa está muito feliz, ela diz, obrigado, meu Deus. Mas se não der certo, ela vai dizer, mas Deus, por que você fez isso comigo? E esse encontro que eu estou tendo com a presença de Deus, ele não está no caminho tão forte como deveria estar. E eu fico perguntando, quem sou eu? Qual é o meu papel enquanto pessoa, enquanto trabalhador, enquanto espírita? E aí eu falo muito das pessoas que trabalham comigo, né? E Dona Marlene, que fica lá, a gente sempre, nos elevadores, a gente sempre conversa um pouquinho. E aí ela sempre fala para as pessoas que a gente almoça juntos, de como é importante a gente pensar na forma de ser presença na vida daquelas pessoas, na vida de outras pessoas. A gente está tendo aí outra guerra acontecendo, né? E aí a gente fica perguntando, será que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso, enquanto trabalhador espírita? Será que essas pessoas, né, que estão desencarnando, elas estão de fato se encontrando nesse processo, nessa comunhão com Deus, dessa presença? Como é que se dá essa vivência? Como é que se dá esse encontro? E aí vale pensar também que a nossa responsabilidade diante da vida das outras pessoas que chegam até nós ou que não chegam até nós, ela é grande. Ela é grande porque quando eu digo, eu sou espírita, o que é que tu tens a me dizer? E aí muitas vezes a gente não vai estar preparado a falar algo para uma situação que ela precisa de uma fala, porque a gente acha que isso não vai acontecer conosco. Mas isso acontece conosco. As pessoas, né, quando elas se apresentam para você, elas estão em busca de um encontro. E esse encontro com Jesus, esse encontro com Deus, não é um encontro fictício, não é algo que a gente está aqui falando de qualquer coisa. É um encontro com uma pessoa que necessita de mim. É desse amor que a gente fala tanto, é amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E é simples. E aí a gente termina passando, despercebendo, desconstruindo uma coisa que ela poderia e deve ser muito presente. E aí Kardec, no livro dos Espíritos, diz o seguinte: os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor ao bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. Então, na reunião que a gente se encontra, como a gente se encontra, a forma como a gente se encontra, ela precisa ser para o bem. Porque eu não posso ser o bem aqui na casa espírita e lá fora ser uma pessoa que eu tramo, ser uma pessoa que eu penso mal, que eu desejo mal. Porque ou eu sou amor ou eu não sou amor. A gente não via Jesus, por exemplo, quando fazia suas peregrinações, suas caminhadas, e um momento ele está de uma forma e outro momento ele está de outra, ninguém mais está conhecendo. E a gente precisa pensar que nessa reunião espírita, ela precisa acontecer, e ela acontece na casa espírita, mas porque acontece com muito respeito, com muita sinceridade, com muito amor. E foi isso que foi propagado de forma tortuosa. A gente precisa estar sempre reforçando muito isso, porque as ideias, quando a gente vai falar sobre o espiritismo, ainda fala sobre a forma como existia, com os corpos, com a mesa branca, de fazendo a presença, invocações, e essa fala e esse contorno que as pessoas terminam trazendo para a casa espírita, fala muito também desses trabalhadores, da forma de agir, da forma de pensar, de trazer, de receber novas pessoas, de falar desse amor que é tão sincero e tão legítimo. E aí ele acrescenta que a presença deles afasta os espíritos inferiores, que ao contrário encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade. E aí, quando a gente pensa sobre essa curiosidade, sem essa legitimação de ser espírito, de se fazer presente, de ser amor na vida das pessoas, a gente vai percebendo que esses espíritos inferiores, eles terminam agindo na nossa vida. A ação, ela vai ser mais fortalecida. E você fica se perguntando alguns questionamentos que são em vão, porque você também não faz a prática sobre a caridade, por exemplo. Como a gente age com as outras pessoas, como a gente interage com essas pessoas.
Isso não está diretamente ligado apenas àquilo que você doa, mas àquilo que você sente quando você doa, por exemplo. Você sente alegria quando você doa e você guarda consigo essa alegria e fica feliz com aquilo? Ou você faz a selfie para poder mostrar que fez, para outros dizer, parabéns, você fez uma doação. E isso fala também desse encontro com Jesus. Isso fala desse encontro como uma forma de trazer uma leveza para esse encontro, de trazer o amor que a gente termina trazendo e confortando muitas vezes nossa existência. E aí pensar nesse modelo, na forma como a gente pensa essa humanidade que hoje se encontra, é pensar também na forma como a gente vai gerir esse contato. Esses encontros e desencontros que acontecem cotidianamente. No nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja. E aí é pensar que essa comunicação que a gente tem com Jesus, essa comunicação que a gente tem com Deus, a comunicação que a gente tem com nossos entes queridos, já estão no plano espiritual, a forma como a gente lida com isso, como a gente sente isso, isso também precisa ser pensado. A lamentação, né? Muitas vezes, muitas pessoas elas terminam lamentando tanto, né? Meu ente querido faleceu, que não era para ter falecido agora. Como é que eu vou agir com isso? Hoje pela manhã, aconteceu um fato interessante para hoje. Eu trabalho na área da saúde e lidar com esse contexto aí de desencarne, né, é bem cotidiano. E aí ontem à tardezinha uma mulher ligou para mim solicitando um suporte da saúde para a questão de um aparelho. E aí nesse suporte a gente fechou doação, que ela ia ter alta, né, lá do hospital, para que ela fosse para casa. É uma senhora de 90 anos e a filha toda empolgada, senão a gente vai conseguir. A gente conseguiu, montou toda a estrutura para que ela ficasse em casa com o cilindro e pudesse aí dar continuidade à sua vida. Aí hoje de manhã eu liguei para ela. Eu cheguei lá na secretaria número 25, 8h15 eu liguei. Eu disse, aí, como é que tá? Olha, já está aqui, tudo bem, chegou com o cilindro, está tudo ok. Com 10 minutos, ela liga. Oh, não sei o que aconteceu, que ela acabou de morrer e tal, e aquela coisa toda. E ela chorava, e a gente foi com a equipe lá, a gente foi lá na casa para fazer a retirada, e pegou no trabalho. E a primeira fala dela foi assim, isso é o mal olhado do povo, que viu que ela estava melhorando e ela morreu por conta desse povo aí. E eu cheguei perto dela e a gente tenta ser o mais discreto possível nessa relação, né, quanto secretaria, quanto a população. E eu disse assim para ela, mas o que foi que ela foi de bom na sua vida, durante a existência? E aí ela segurou a lágrima e começou a falar dela. Foi uma conversa de 3 a 5 minutos. Mas naquele momento ela começou a perceber de que era um momento que ela buscava, que ela saiu do hospital e chegou em casa. Só foi isso. Era o momento que ela precisava. E aí a gente começou a trazer para ela e mostrar para ela que muitas vezes esse amor que está em nós, de que a gente também sempre para com o outro, também chega um momento que deu, né? Foi aquele limite. E aí eu disse, ela não vai deixar de ser seu amor porque ela não está mais aqui. Ou vai? E ela disse, né? Não vai, porque amava muito, ela era muito boa pra gente, não sei o quê. Como ela vivia a vida toda. E essa forma de pensar, de viver a vida toda, também traz um egoísmo. Essa pessoa e a existência dessa pessoa. E aí a gente prossegue pensando e caminhando de como a gente vai fazer essas comunicações e ter esse contato na presença de Deus na nossa vida, de como a gente lida com isso, de estar abraçando, de estar acolhendo, como a gente lida todos os dias, por exemplo, com essa presença na nossa vida, e eu falo aqui com a gente mesmo, porque muitas vezes esse processo de separação, esse processo de distanciamento, não vai acontecer. Isso acontece com muitas coisas. E a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. Essa comunicação, ela fica uma comunicação aí falha. E para a gente poder ter uma comunicação muito mais fortalecida, a gente precisa pensar de quem era Jesus na nossa vida. De quem era Jesus, como a gente vai trazer para a nossa existência, no nosso fazer no dia a dia.
E aí o próprio Jesus materializou-se depois de desencarnado, muitas vezes para os seus discípulos. E aí eu, ampliando nas minhas reflexões, será que quando a gente tem algo que acontece de bom na nossa vida, não é a materialização da presença de Jesus na nossa vida? Quando a gente pensa sobre como a gente vem fazendo, como a gente vem construindo essa forma de viver, essa forma de se relacionar, essa forma de se fazer presente na vida das pessoas, que materialização do amor é essa que a gente pensa? Será que a gente imagina que algo precisa de fato dizer só isso daqui é a materialização de Jesus na nossa vida? A gente precisa sentir, a gente precisa estabelecer uma relação mais forte para que a gente consiga de fato perceber a força que há entre o amor que eu tenho para mim, que eu guardo, e o amor que eu posso passar para outra pessoa. A forma como a gente lida, não só com Jesus, mas com todas as fronteiras que existem, né, entre nossa relação e a potência que há desse diálogo, ela precisa ser estabelecida e conduzida da melhor forma possível. Por exemplo, como é que vocês, a gente dialoga com os nossos parentes que já desencarnaram, que já estão no plano espiritual? A gente conversa, a gente tem um diálogo aberto, a gente faz uma listinha para fazer os pedidos, porque é assim que muitas vezes a pessoa ela chega na casa espírita. Ela vai para a casa espírita, achando que chegando lá, vai conseguir bater um papo lá com o ente querido que já se foi. E quando chega na casa espírita, vê que não é bem assim, que a organicidade de fato é de uma outra forma. Aí vai se percebendo que é um processo. Que essa sua relação com essa pessoa que já se foi, esse intercâmbio de diálogos, ele vai muito mais daquilo que você vem realizando no seu dia a dia, do seu merecimento, do que uma forma de provocação. E a gente merece o melhor. E a gente tem o melhor de tudo. Deus, ele não vai dar a gente um castigo para a gente sentir algo. Deus, ele vai te dar amor. E ele também vai te dar um livre-arbítrio. A escolha é tua. A escolha é minha. E essa forma de escolha que eu venho fazendo, ela também interfere nessa forma de comunicação que eu tenho entre eu e meus desejos, meus pensamentos, minha relação com Jesus. A forma como eu lido. Porque quando a gente faz, quando a gente pratica algo que a gente gosta, algo que a gente está realizando, alguém vai estar lhe observando. Alguém vai estar lhe observando. E aí é justamente nessa observação que o outro vai dizer assim, mas você fala uma coisa, mas você faz outra. Você diz que vive uma vida, mas você vive outra vida. Isso não está, minha gente, apenas no ambiente lá do meu trabalho, ou na minha casa, ou aqui. É em qualquer lugar. Porque a forma de existir, independentemente se a gente acredita ou não, ela tem contato diretamente com a espiritualidade. A forma como eu conduzo a minha construção, a minha evolução. E aí, dentro da passagem, né, que eu estava fazendo as leituras, diz que o Espiritismo não cria médiuns. Ele não produz um médium. Ele diz que todos nós temos mediunidade. O Espiritismo educa e orienta aqueles que possuem esta faculdade de forma ostensiva, pois todos nós somos médiuns. Então, se ele educa, como é que está a nossa educação? Mesmo para aqueles que não são médiuns ostensivos, mas como é que eu vivencio essa mediunidade, esse sentir, essa forma de presença? Como é que eu me oriento nesse dia a dia de estar com as pessoas? Porque, veja, se a gente está num lugar, numa casa espírita, eu estou falando bem numa casa espírita,
e a gente está falando de algo de uma outra pessoa que não seja para o bem dela, a gente precisa fazer uma reeducação. Porque essa forma de pensar não é uma forma muito positiva, muito agradável. E aí, quando eu vou falar sobre essa comunicação e sobre essa relação fora da casa espírita, aí esse grau aumenta, porque a gente precisa de fato estar pensando como é que eu posso pensar essa minha existência com a vida do outro, se eu não respeito a vida do outro. E aí é bem interessante pensar sobre essa questão da vida do outro, porque muitas pessoas acham e credibiliza isso, porque o médium ostensivo, ele é uma pessoa especial. É uma pessoa que todo mundo vai ter que baixar a cabeça e apenas, né, esperar porque ele é a pessoa que está aqui, que representa uma autoridade. Mas se você for conversar com um médium ostensivo, ele vai dizer que não. Ele vai dizer, sou comum igual a qualquer pessoa. Só que eu preciso trabalhar mais. Muito mais compromisso, né? Tenho mais compromissos. Porque o trabalho que eu tenho é mais árduo. E é isso que a gente vai pensando, que a gente que não está vivenciando constantemente esse amor que Jesus tanto falou, e que tanto executou, que tanto mostrou, vai deixando a gente também fora desse trilho, fora dessa vida aí de paz, uma vida de segurança, de reflexões. E aí, muitas vezes, quando a gente vai para a casa espírita, quando a gente vem para cá, quando a gente escuta uma pessoa, né, facilitando uma fala, e essa facilitação, ela traz para mim uma reflexão. Porque eu estou aqui apenas fazendo uma mediação de uma fala daquilo que eu refleti. E que a partir do que eu falo, vocês vão estar aí pensando e refletindo sobre a vida de vocês. E como vem conduzindo, como vem fazendo, como vem sendo esses encontros, como é que eu venho me relacionando, nesse sentido da forma como eu determino com a fala de alguém, como eu lido com a fala de alguém. E aí, muitas vezes, a gente percebe que cada pessoa dentro da casa espírita, ela tem um papel importante. Cada pessoa que está aqui hoje tem um papel importante, tanto aqui no GEGAD, como em qualquer outro lugar, na sua família. Quando você está no âmbito familiar, no seu contexto familiar, que alguém pergunta, tu vai para aquele lugar lá dos espíritos? E você diz, não, eu não. Lá para o GEGAD. E por que não? Qual é a nossa responsabilidade com esse lugar? E aí eu lembro quando eu iniciei, né, há um tempinho aí, que eu falava para a minha família, né, se eu vou lá para o GEGAD. Aí minha mãe dizia, o que é o GEGAD? E eu começava a explicar lá no Petrópolis. E hoje eu vou lá para o lado de Jesus. E não era um lugar lá no Petrópolis, não. Estou aqui agora no São José da Escócia. E aí eu preciso explicar, porque às vezes o entendimento que a pessoa tem, ela vai ter de uma outra pessoa que escutou de forma errada. E aí eu preciso estar sempre sinalizando de que esse encontro que eu tenho com Jesus, com a forma como eu lido com a minha vida, também fala sobre isso. Desses encontros pessoais que eu tenho com as pessoas mais próximas a mim, de quando eu dialogo, de quando eu presencio essa forma de existência. E aí, muitas vezes, as denominações religiosas que estão aí lá fora, elas vão propagar uma forma desse encontro com Deus, que a partir daquilo que eu necessito, que eu busco, eu vou estar relacionando e dizendo que é o que eu mais preciso. E aí eu vou trazer uma fala de Carlão, que eu acho interessante quando ele fala, de quando a pessoa diz assim, né, qual é a melhor religião? É aquela que dá a tua resposta, que traz aquilo que tu busca. Mas essa busca, ela não pode ser materializada em objetos. Ela precisa se materializar naquilo que eu tenho de essencial, que é o amor, que é a forma de existência, que é a caridade, que é a forma como eu lido com isso e como eu faço isso com os meus irmãos. E aí, nessa
provocação, nessa discussão, a partir desse encontro que Moisés e Elias têm com Jesus, eu fico me perguntando de que esse encontro, muitas vezes, ele acontece na nossa casa. Esse amor, essa forma de pensar, esse amor, essa relação que eu tenho com as pessoas mais próximas, elas podem estar acontecendo na minha casa e eu não sinto. Eu não visualizo isso. E aí faz necessário a gente pensar de que essa relação, essa comunicação, ela se dá muitas vezes como eu lido com essa minha existência, com a forma como eu penso, como eu falo, quando eu dialogo com Jesus. Quando eu vou me deitar, por exemplo, vou fazer minha prece, como é que eu venho fazendo? Como é que essa comunicação entre eu e Jesus, ela vem acontecendo? Porque a gente sabe que as Escrituras, ela fala de uma comunicação, de uma relação em que já se discutia, já se trazia, mas muitas denominações, elas não dialogam. Elas não falam. Só que aí, muitas vezes, esse diálogo e essa comunicação, que muitas denominações, elas criticam, ou elas falam, elas acontecem só que de uma outra forma, de um outro contexto. A gente vai ter agora 2 de novembro. E a gente sabe que esse é um movimento de que alguns espaços terminam convidando, segmentos religiosos para fazer uma fala sobre aquele ente querido. E aí muitas vezes parece que há mais um lugar de dizer qual é a melhor religião, qual é a minha igreja, ou o teu lugar, o teu lar, a tua casa. Porque a tua fala, como tu diz sobre Jesus, tu fala como Deus, ela é diferente da minha. E muitas vezes isso se dá por questão de muitas vezes de ignorância, da forma como a gente não lida, como a gente não pensa. E aí, no texto, ele trouxe um texto para trazer para vocês, onde ele diz que em comunicação mediúnica, o próprio Moisés e Elias em espírito se comunicaram com Jesus no Monte Tabor. Isso se deu porque houve uma forma de lidar com essa comunicação, da presença entre Moisés e Elias e Jesus. E eles mereceram essa comunicação. Eles tiveram essa possibilidade da comunicação. Então, a gente só vai ser escutado quando a gente parar para se escutar. Quando a gente parar para escutar. Se eu só deixo aquele tempinho ali, como eu falei no início, eu deixo o tempo da minha vida lá no final da noite para falar com Deus. Eu peço toda noite a Deus, peço toda noite a Deus e nada acontece na minha vida. Muitas vezes a gente só deixa para pedir de fato naquele restinho da noite. Mas como é que está esse pedido? Como é que está essa relação? E essa comunicação ela precisa ser muito fervorosa, porque esse encontro que Jesus teve com Elias e Moisés não foi um encontro qualquer. Não foi um encontro de forma solta, aberta. Foi um encontro que já estava organizado para que isso acontecesse. Isso já foi possível acontecer porque a gente sabe, muitas vezes, da importância que Elias e Moisés davam a tudo aquilo que Jesus pregou, da forma como ele existiu. E aí o texto ele traz, demonstrando a importância de mantermos a atividade com a espiritualidade, mas que tenhamos objetivos nobres. Como eu falei no início, a gente precisa saber o que a gente está buscando. E muitas vezes a gente não sabe porque a gente não percebe essa forma como a gente se comunica com Jesus. O apóstolo Paulo, numa demonstração de que compreendia a utilidade prática da mediunidade, mencionou: mas se não houver intérprete, e ele disse: esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E aí eu trouxe para uma realidade, que foi como eu disse no início, muitas vezes a gente vai em busca desse encontro de forma imediata,
mas em sua grande parte, o seu grande ponto vai ser entre você, a sua intimidade, a sua individualidade com Deus, da sua relação com Ele, da forma como a gente pensa sobre Ele e no nosso dia a dia. A gente está vivendo aí um mundo, uma sociedade cheia de situações de vários contextos, né? De violência, de amor, desunião, de grupos. E tudo isso mostra como a gente precisa ainda avançar na questão de entender e fortalecer essas pessoas para saber do quanto é importante esse contato com Deus. E que o amor só é possível se a gente promover. Se eu tiver uma pessoa cheia de amor, mas minha relação não é de amor. Ah, mas eu sou cheio de amor, mas eu não tenho uma relação de amor. Então, para que serve? Para que serve a nossa fé, nossa acreditar, se a gente não age para com isso? E aí a gente vai caminhando, né, a partir do que traz sobre esse movimento de pensar em silêncio, a partir da minha ação, a partir do que eu vou refletindo sobre a minha existência e essa relação que eu vou ter com Deus, dessa comunicação com os Espíritos, que muitas vezes ela traz uma reflexão muito mais daquilo que eu produzo no dia a dia, do que aquilo que eu faço de forma esporádica. Então aí ele vai dizer o seguinte: a avaliação crítica das comunicações dos Espíritos foi também enfatizada por João, quando disse: amados, não creais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantando e se levantam no mundo. E aí o que eu faço? Eu me agarro na primeira pessoa que chega com uma fala qualquer, que vai fazer contato com Jesus, então eu aceito e vai embora. E essa busca, né, incessante por ter esse contato, por ter essa felicidade, por ter esse complemento, por trazer, né, para preencher a nossa existência, ela também diz muito da forma como a gente vai lidar com Jesus, da leitura. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tem em casa, deixa lá o livro guardado, não faz a leitura, não assiste vídeos. Tem várias palestras aí, de Divaldo, tem de outras pessoas que são muito importantes para a nossa existência, mas a gente não faz, a gente nem lê, a gente nem assiste, a gente só vem para esse momento de 50 minutos e vai embora e acha que está tudo bem. Já fiz minha parte. E a gente sabe que não é bem assim. O trabalho ele é mais árduo, o trabalho ele está aqui presente o tempo inteiro. A nossa forma de vir para cá é uma forma que a gente precisa estar pensando, trazendo daqui e levando para lá, para onde a gente vai, para nossos encontros, como a gente lida com essa forma de estar junto com essas pessoas, porque também a gente vai ser falsos profetas. A gente também vai levando coisas que são erradas lá fora. Por isso que é muito importante a gente fazer a leitura. A gente não precisa saber de tudo, porque ninguém sabe de tudo. A gente sabe a partir daquilo que a gente compreende, até onde a gente vai. E isso é muito bom porque quando Carlão convida, né, algumas pessoas lá da casa para fazer uma prece, e a pessoa diz: ah, não sei fazer não. Né? Ele não faça da forma como você sabe fazer. Faça isso na sua casa, com os seus. Ah, eu tenho vergonha. Que vergonha? A gente precisa quebrar com essas vergonhas. A gente precisa estar pensando de que forma a gente vai estar levando a palavra de Jesus para as pessoas que a gente encontra. Porque eu não sou só Elsa. Quando a gente se encontra com as pessoas, quando a gente dialoga com as pessoas, a gente precisa falar de algo daquilo que a gente acredita. Porque se eu acho que eu acho que eu acredito, eu acho. Quem acha não acha nada. Eu sempre digo isso, eu sempre coloco que a gente precisa acreditar. Os médicos são pessoas comuns que devem cumprir com todas as suas obrigações profissionais, sociais e familiares. Como eu falei anteriormente, o médico é uma pessoa comum.
Assim como nós somos pessoas comuns. Mas a gente tem responsabilidade com todas as pessoas que a gente encontra. Você tem responsabilidade com as pessoas que você encontra. O encontro não é casual. Tenho certeza disso. E aí, as casas espíritas que seguem rigorosamente a codificação kardeciana não fazem invocações de espíritos, apenas permitem a comunicação com o mundo invisível sob a orientação dos mentores espirituais. Por isso que muitas vezes é importantíssimo que a gente faça a nossa prece conscientizando-se daquilo que a gente vê, daquilo que você tem como objetivo. Se a gente vai fazer uma ação, pense e lembre de que essa ação, essa não é ela por si só. Muitas vidas são impactadas nesse processo. Quando a gente tem esse momento, quando a gente se dialoga, quando a gente se presencia com outra pessoa, a gente também fortalece essa relação e essa comunicação. Tudo é realizado dentro de uma atmosfera de amor e caridade, sem cobrar pelo atendimento, sem cobrar pela escuta, pelo acolhimento, pelo abraço, com o único interesse de servir ao próximo conforme Jesus nos ensinou. E, gente, isso é tão interessante quando o texto traz essa reflexão, porque dar um abraço, por exemplo, é algo que todo mundo sabe fazer. A escuta é algo que todo mundo sabe fazer. Mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo consegue. Porque escutar não é fácil. E aí, muitas vezes, a gente escuta, mas a gente não dá atenção. Mas a gente quer atenção. A gente quer que o outro escute a gente. A gente quer que Jesus nos escute. Mas no seu momento você não faz isso. E aí, pensar dessa forma, dessa atmosfera, dessa forma como a gente existe, né, diante dessa realidade e diante do contexto social que a gente se encontra, a gente vai buscando sempre se aprimorar, se evoluir, para poder também se apresentar como uma pessoa evoluída. Se eu faço isso, se eu construo isso, eu vou garantindo que a minha existência ela está sendo melhor. E a gente não vai permitir, a gente não vai deixar para que eu faça algo melhor para a minha vida, para a minha existência, para uma próxima encarnação. Eu preciso pensar aqui agora. Porque quando Jesus vier para o teu encontro, chegou o momento. Não vai ter que dizer assim, me dê mais 5 minutos. Você tem uma vida inteira para pensar, para refletir, para buscar. E agora vai precisar, sim, tomar um novo rumo. Então, que a gente possa ser esse rumo agora, que a gente possa ser essa construção agora, que a gente possa ser essa busca agora. Ser presença, ser luz, ser amor agora na vida da pessoa. Para finalizar, quando a gente tem a oportunidade de ser luz na vida das pessoas, seja você. E quando você achar que não está sendo, porque a gente que não, a pessoa que ela não é amor, a pessoa que não é luz, ela sabe. E a gente sente. Eu, pelo menos, eu sinto. Então, a gente tenta rebuscar, né? De voltar para o nosso íntimo, de voltar para o nosso eu, para estar refletindo sobre quem nós somos. O que é que eu estou fazendo? Que sentimento é esse que eu estou tendo? E que essa busca vai nos deixar também mais evoluídos. Como traz muito a psicanálise, né? Quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre o que eu estou fazendo, sobre essa minha existência, sobre a forma como eu estou lidando, eu também estou evoluindo, estou desenvolvendo. Isso só é possível porque a gente pensa, porque somos seres, como diz o texto, seres pensantes.
Quero agradecer a atenção de vocês, né, por esse momento. Né? A gente sabe que o nosso cotidiano não é um cotidiano fácil, mas a gente também não pode deixar de fazer porque não é fácil. Senão as coisas não acontecem. Gratidão, Juscelino, gratidão à casa. Que Jesus e Maria possam estar aí com vocês todos os dias na caminhada e permitindo que vocês tenham um caminho de luz e paz. A gente agradece a Edson, que ele leva o nosso abraço, né, a Carlão e a todos que fazem o Lar de Jesus. E a gente vai falar sobre as nossas atividades, né? A gente, durante a semana, aí tem um leque de atividades. Na terça-feira a gente tem a mentalização, né, que acontece com o grupo da casa toda terça-feira. Continua às 19h30. Nas quartas-feiras a gente tem a palestra pública, né, como hoje. Estamos atualmente estudando o Evangelho de Lucas por Emmanuel. Na quinta-feira a gente tem a reunião mediúnica, né, que é com os trabalhadores da casa. Na sexta-feira, reunião pública, também das 20 às 21 horas, nas sextas-feiras. E aí a gente estuda nas sextas o Livro dos Espíritos e também temos temas livres. Aos domingos a gente tem o Evangelho do Lar. Ele é de forma virtual, online, né, lá pelo Google Meet. Se alguém que esteja aqui gostar de participar, pega o link com o colaborador, com o trabalhador da casa e também quem está nos acompanhando pela transmissão do Instagram. Temos as nossas redes, Chegada Espírita, que é o Facebook. Temos o nosso Instagram, Espírita Chegada. Temos o nosso canal no YouTube, Chegada, e lá tem um leque também de palestras, de podcast, né, de pequenas entrevistas que a gente passou um período fazendo, né, inclusive o estudo das obras básicas, comentários, né, sobre as obras básicas do Espiritismo. Temos também, no último domingo do mês, a campanha Chegada Solidário, onde a gente vai ao encontro de pessoas em situação de rua, né, a gente leva um lanche, um suco, uma palavra, ração para os animais, né? E também acontece colaborar, né? Todo mês, né? Quem quiser colaborar, fique à vontade, procure um trabalhador da casa. E também quiser participar, todo último domingo do mês. Nesse mês de outubro, no último domingo, a gente vai ter a nossa feijoada, como o Edson falou, né? É o segundo ano do nosso evento, é a feijoada do Chegado. Vai acontecer lá no Clube dos Bancários, ali pertinho do SESI, né? Do lado do SESI, Clube dos Bancários, dia 29 de outubro, é o último domingo. A entrada custa R$30, né? E essa campanha, todo esse trabalho tem como meta a nossa sede, né? A construção da nossa sede própria. A gente já tem um terreno, né? E agora em diante vamos começar a fazer a construção, né? Do alicerce até os últimos detalhes. Então, dia 29, custa R$30. Sorteio de brindes. Vamos ter sorteio de brindes, uma feijoada deliciosa. 2 animadores especiais. Só os deles cantando lá, música ao vivo, vai ser uma tarde diferenciada. O bingo mais animado de Caruaru. Duvido que tenha outro. Teremos o bingo. Rivaldo e Leilson, viu, minha gente? Faz a chamada do bingo. Então a gente espera vocês, né? Vão lá e levem pessoas também, os parentes, os vizinhos, convida o pessoal lá para se não quiser comer, pega e leva. Deliciosa, certo?
Se não quiser comer lá, não pode Tem a levar, quentinha. tem a quentinha, né? Vai lá. Fluidificada, feijoada fluidificada. Deu até fome agora falando da feijoada. Quando eu me lembrei da do ano passado, ó, deu água na boca. E Ele pode presentear alguém. pode presentear, Sim. isso. Você compra o ingresso aqui conosco, leva, presenteia alguém, leva a pessoa lá com você. Ou dá pra pessoa ir. Ou dá para a pessoa ir. Enfim, são infinitas possibilidades. Sim, mas terminando o aviso, como vai ter a feijoada no último domingo do mês, aí a nossa campanha vai ser esse mês, excepcionalmente, no último sábado. Né? A gente até já conversou com o grupo dia 28, a campanha do Chegado e Solidário. Vamos encerrar agora com a prece sacramental e teremos também os passes individuais. Quem for tomar o passe fica no lugar que a gente organiza a entrada, certo? Queremos agradecer a Jesus por esse banho de luz que acabamos de receber, por essas informações maravilhosas trazidas pelos nossos antecedentes no mundo espiritual, que nos traz tantos ensinamentos, tantas reflexões. Que a paz de Jesus, que o amor de Jesus penetre os nossos corações em todos os lugares, para que possamos ser sua representante, onde quer que formos, que assim seja.